Capítulo 19. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado. Ruth, capítulo 2, verso 20. Ruth, minha querida, que bom que chegou! Minha sogra veio até mim quando entrei em casa e me ajudou a remover o véu da cabeça. Estava preocupada com você. Geralmente chega mais cedo, antes do sol se pôr completamente. Perdão, minha sogra. Eu não queria alarmá-la, mas não tive como evitar. O Sr. Boaz queria falar comigo. Ela parou como uma estátua, segurando o tecido na mão. Falar com você? Sim, e eu não podia recusar, uma vez que ele tem sido tão bom para nós. Não, claro que não. Ela colocou meu véu dobrado em um canto e me puxou pelo cotovelo para que eu me sentasse na esteira com ela, visivelmente agitada com a notícia. O que ele queria? Abri as mãos em meu colo, com as palmas viradas para cima. Foi tudo muito confuso, mas acho que ele queria se certificar de que eu servia ao Deus de Israel, que eu não era nenhuma idólatra. Ah, sim! Minha sogra ficou pensativa, mirando o esterco seco que queimava no forno e assava 2 peixes que comeríamos no jantar. Então ele com certeza já sabe. Uni as sobrancelhas. Sabe de quê? Noemi inspirou mais fundo e envolveu minhas mãos nas suas. Eu preciso lhe contar uma coisa, mas não quero que se sinta pressionada. Agarrei meu punho direito com a mão esquerda e senti-o pulsar mais rápido. Pode falar. Boaz é um de seus resgatadores. Apertei os olhos. Meu o quê? Ela virou mais o corpo magro para mim. Lembra quando conversamos com os anciões antes de virmos para Belém? Eu lhe falei sobre a lei do levirato na ocasião. Quando uma esposa do nosso povo fica viúva, o parente mais próximo do falecido pode resgatá-la para si, para que ela não fique desamparada. E se ele se casar com ela, recuperará os bens perdidos do falecido marido. E se tiverem um filho, este ressuscitará a descendência do morto. Foi difícil digerir a imensidão daquelas palavras. Boaz era um dos meus resgatadores. Isso parecia tão improvável. As engrenagens da minha cabeça ficaram tontas com aquela informação. A senhora está me dizendo que Boaz poderia tomar o lugar de Malom? Herdar sua herança? Ter um filho por ele? Isso não seria como se um roubasse a vida do outro? Eu não sabia como me sentir sobre isso. Nós, judeus, não vemos as coisas dessa maneira, minha filha. As mulheres não têm direito à herança, e essa foi uma maneira de garantir a vida e o sustento das viúvas de Israel, principalmente as mais jovens como você, que ainda tem a vida inteira pela frente. Assim, também, os nossos maridos podem ir para a guerra mais descansados, sabendo que, se nos faltarem, cuidaremos uns dos outros. Mesmo assim, retirei minhas mãos das dela, incomodada com a maneira das coisas. Como ela não podia se ressentir pelo filho? Não sei se ficou confortável com isso. Ela pousou uma mão em meu ombro. Sei que isso é algo novo para você, Ruth, mas não precisa fazer nada que não queira. Entretanto, pense que teria uma vida mais confortável do que já tem hoje, se o aceitasse. Minha mente era um vendaval de reflexões. Se bem entendi, se eu me casar com Boaz, ele herdará toda a fortuna deixada em Moabe pelo meu sogro. Isso mesmo. Ao ouvir aquilo, minha garganta fechou-se e senti uma fraqueza inexplicável no corpo. Minha sogra devia ter notado meu olhar decaído, pois logo perguntou: O que foi? Espiei-a rapidamente. Deve ser por isso que o Sr. Boaz tolerou a minha presença hoje mais cedo. Deve ser um bom negócio para ele. O rosto de Noemi suavizou-se e ela tocou minha face com a mão enfarinhada. Claro que não, querida. Você é uma pessoa adorável, uma ótima companhia. Eu sempre lhe disse isso, desde que era menina. Você era uma adolescente insegura, mas depois se tornou uma mulher confiante. Não deixe que a nossa falta de recursos roube isso de você. Segurei a mão dela com carinho e afastei-a da minha bochecha. Mirei o rosto da minha sogra por um momento. Embora estivesse mais animada,
Noemi ainda parecia muito abatida. Eu havia prometido cuidar dela e fazer tudo o que pudesse para lhe dar uma vida decente. Se eu me casasse com Boaz, ou qualquer outro remidor, poderia fazer isso. Se a senhora quiser, eu me caso com ele, ou com qualquer outro. Noemi sorriu com ternura. Não tenho dúvida de que faria isso por mim, mas creio que o Senhor é quem deve conduzir esta situação, assim como ele conduziu até os campos de Boaz. Concordei e esperei mais um momento antes de revelar. Ele quer jantar comigo novamente amanhã. Acha que devo ir? Com um sorriso carinhoso, Noemi beijou a minha testa e segurou o meu rosto nas mãos. Eu acho que você deve entrar pelas pequenas portas que Deus lhe abrir, minha filha. Apenas confie nele. No dia seguinte, me pus a caminho da plantação com alguma contrariedade na alma. A hipótese de Boaz ter se aproximado de mim somente porque tinha um interesse nos bens do meu sogro era um bocado frustrante. Mas afinal, o que uma mulher sem predicados como eu poderia ter que lhe interessasse? Ele convivia diariamente com uma jovem belíssima e mesmo assim não demonstrava nenhum interesse por ela. Seu padrão devia ser alto demais. Ao mesmo tempo que esse pensamento derrotista martelava na minha cabeça, eu senti uma voz suave dentro de mim dizer: apenas confie, eu estou no comando. Orei silenciosamente e optei por ouvir aquela voz, abafando qualquer resquício de autopiedade. Comecei a relembrar os grandes feitos do Deus de Israel. Ele havia aberto o mar para o povo passar, havia libertado seu povo do Egito. Para ele, não havia impossíveis. Ele sempre seria o meu maior provedor. Da metade do caminho em diante, comecei a louvá-lo baixinho, admirando a paisagem à minha volta. A criação toda testificava a grandeza do Senhor. As montanhas, as flores, os campos de trigo. Fui inundada por paz quando uma brisa fresca passou por mim. Era como se o próprio Deus estivesse ali me abraçando com o vento. Santo é o Senhor, e o seu nome dura para sempre. Pouco depois, distraí-me com uma ovelha perdida no alto do monte e diminuí meus passos. Esperei alguns segundos ali, com a mão sobre os olhos, buscando quem estivesse procurando por ela. O sol já estava forte sobre as nossas cabeças, embaçando a paisagem. Perscrutei a montanha até que um senhor de cabelos grisalhos e túnica parda apareceu atrás de uma pedra, com um cajado na mão, acompanhado de um cachorro. Acenei e, quando finalmente me avistou, fiz sinal para ele, apontando onde podia encontrar o animal. O pastor agradeceu com a mão e seguiu para lá. Quando encontrou a ovelha, afagou-a carinhosamente na cabeça e tocou-a para outra direção, provavelmente para perto do rebanho. Quando olhei novamente para a frente, percebi que, ao demorar-me, havia colocado uma distância substancial entre mim e meus companheiros de trabalho. Deslocada do meu próprio rebanho, tentei apressar o passo para alcançá-los e, por conta disso, tropecei em uma pedra e arrebentei uma de minhas sandálias, que estava mesmo muito poída. Resisti ao impulso de praguejar e abaixei-me para tirá-la do pé. Senhor, o que faço agora? Não posso deixar de trabalhar. Quando coloquei novamente a planta do pé no solo arenoso, a temperatura estava escaldante. A maioria do caminho era cheio de pedras e terra batida. Seria impossível caminhar naquela quentura, muito menos ir pulando em um pé só até lá. Examinei a sandália e vi que estava irremediavelmente danificada. Sem saber o que fazer, cogitei que a única solução seria rasgar um pedaço da barra do meu véu para enrolá-la no pé. Não tinha ideia de como conseguiria um sapato novo, uma vez que só tínhamos a comida garantida, e um par poderia sair muito caro. E era para garantir essa mesma comida que eu precisava seguir o resto do trajeto com êxito. Sendo assim, com dor no coração, rasguei um pedaço do xale que cobria minha cabeça e sentei-me no chão para poder amarrar a sandália nos pés. Isso feito, eu já estava a me erguer novamente quando ouvi o barulho de cascos de cavalo se aproximarem.
O sangue se agitou em minhas veias quando reconheci ao longe Boaz e Nadav cavalgando apressadamente em minha direção. Pela pressa com que galopavam, imaginei que estavam a caminho de resolver algo urgente. Ao chegar perto, Boaz puxou as rédeas do cavalo, que empinou um pouco e depois bateu os cascos em protesto pela interrupção de sua corrida desenfreada, levantando poeira. Em um movimento hábil, meu patrão saltou do garanhão e veio andando até mim, pisando rápido em suas botas de couro. Tinha um lenço branco amarrado na cabeça, que deixava parte dos seus cabelos aparecerem atrás do pescoço. O pano servia para proteger os olhos do sol ou de uma possível tempestade de vento. "O que pensa que está fazendo aqui sozinha?" Ele quis saber com um ar um pouco autoritário. "Minha sandália arrebentou, meu senhor. Eu já ia em direção aos seus campos." Boaz mirou os meus pés com o senho franzido. Minhas sandálias não eram nada parecidas com o solado resistente do seu sapato. "E por que não pediu ajuda aos demais?" Seus olhos esquadrinharam a volta. "Eu me distraí e acabei ficando para trás. Peço desculpas pelo atraso." "Não precisa se desculpar. Eles não deviam ter deixado uma senhora sozinha." Meneou a cabeça em desaprovação. "É perigoso." "Agora já estou perto, não demora a chegar na plantação." "Senhor!" interrompeu Nadav, tão inquieto quanto o cavalo abaixo de si. Reparei que havia uma faca longa e curva, presa à faixa de tecido em sua cintura, para segurá-los no caminho deserto. Boaz era um homem de posses, e sempre andava acompanhado de criados que o protegiam. "Estou um pouco aflito com a nossa demora. Afra!" "Ah, claro!" Boaz piscou 2 vezes, depois olhou para mim e apertou os lábios. "Venha com a gente." "Eu?" Indaguei com uma mão no peito. "Posso caminhar sozinha, senhor." "Não vamos para a plantação. Vamos para a casa de Nadav. Afra está tendo um trabalho de parto difícil. Vamos buscar ajuda." "Oh!" Coloquei as mãos sobre a boca. "E como posso ajudar?" "Pode ficar com ela e orar," pediu-me Nadav. "Afra já tomou uma dose de mandrágora para acelerar a concepção, mas nada ajudou. Ela precisa de uma amiga por perto." "Sendo assim, eu vou," decidi. Mal acabei de falar, Boaz me pegou de surpresa pela cintura e sentou-me de lado na sela decorada de couro do seu cavalo. Fiz isso com tanta facilidade que me senti um jarro de flores. Meu estômago revirou quando ele montou à minha frente, virou a cabeça levemente para trás, muito perto do meu rosto, e recomendou: "Segure-se em mim." Era disso que eu tinha medo. Agarrei-me levemente em sua cintura por trás, prendendo os dedos em sua túnica branca, até ele começar a galopar rapidamente. Insegura e com medo de cair, apertei-o pelo abdômen e pressionei meu quadril contra ele. Tive que controlar os meus dentes, que batiam a cada trote. Boaz era tão sólido, tão quente. Senti um calor percorrer o meu corpo por dentro com aquela proximidade. Fechei os olhos com força e resolvi interceder por minha amiga, para espantar aquelas sensações inadequadas. Boaz estava me despertando fisicamente como mulher outra vez. Quanto mais eu pretendia evitar meus sentimentos por aquele homem, mais eles me confundiam, iam criando âncoras no meu coração. Afinal, para além da atração física, ali estava ele novamente, despendendo do seu tempo para ajudar a esposa de um servo. Eu nunca havia visto coisa do tipo na cidade de Kir. Os moabitas influentes não se misturavam com o povo. Somente meu sogro era generoso com os criados, mas ele não possuía nem a metade das riquezas de Boaz. Minha admiração por ele estava se enraizando pelos muros da minha alma, como uma videira que se espalhava sem pedir permissão. Logo que chegamos, minhas energias já estavam concentradas em Afra. Ela havia sido muito boa para mim, e eu pretendia fazer tudo o que pudesse para ajudá-la. Boaz me auxiliou a descer do cavalo e corremos todos juntos para dentro da casa. Ele e Nadav ficaram na sala, enquanto eu me dirigia ao interior da pequena residência, em um cômodo separado por um tecido cor de terra. Afra estava deitada sobre um tapete amarelo, cercada por 2 mulheres negras.
Eram muito parecidas, como mãe e filha. As pernas da minha amiga estavam afastadas e a lamparina pendurada no teto iluminava sua testa, que brilhava pelo suor. Uma das mulheres olhou para mim e exibiu os dentes brancos quando me viu entrar. Baruch Adonai! Finalmente mais 2 mãos! Venha, menina! Sente aqui atrás e sirva de apoio para as costas dela. Corri e me coloquei na posição que a senhora pediu. Afra acomodou-se contra o meu peito, puxando o ar em curtas respirações. Parecia tão esgotada que mal conseguia gemer. Tentei animá-la. Tenha fé, minha amiga. Em breve estará com seu bebezinho nos braços. Pense nele. Força! Ela está assim desde ontem à noite, informou a ajudante mais nova. O bebê já está em sofrimento. Minha mãe é uma parteira experiente e está preocupada com a posição da criança. Afra sentiu uma nova contração e gemeu. O som transformou-se em um grito conforme a dor se acentuou. Ah! Ela começou a chorar. Eu não vou conseguir! Não vou conseguir! É claro que vai! Confortei-a. O senhor está aqui com a gente, ele vai lhe dar forças. Apertei seus ombros com as mãos e comecei a interceder, apenas movendo meus lábios. Deus, não sabemos o que fazer. Entre com a sua intervenção e ajude esse neném a ver a luz. A senhora mais velha colocou-se na frente dos joelhos de Afra. Tocou-a por baixo por algum tempo, depois apertou os lábios insatisfeita. Vamos ter que ajudar o bebê a girar. A filha olhou para ela alarmada. Isso pode ser perigoso. Não mais do que já está sendo. A senhora foi firme. Se essa criança não nascer logo, não sabemos se irá sobreviver. Ela começou a empurrar a barriga em pontos específicos, tentando manipular o bebê para dar a cambalhota. Apalpou, enquanto todas a olhávamos em silêncio. Mais uma contração veio, torturando a gestante em meus braços. Eu podia senti-la mais fraca a cada minuto. Meu coração batia descompassadamente naquela situação, mas eu mantinha minha esperança acesa, ansiosa por ver o milagre do nascimento. Tempos depois, eu podia senti-la mais fraca a cada minuto. Meu coração batia descompassadamente naquela situação, mas eu mantinha minha esperança acesa, ansiosa por ver o milagre do nascimento. Tempos depois, Afra viu a senhora se erguer por cima de sua barriga, com uma perna de cada lado, e arregalou os olhos quando viu a mulher agachar-se sobre ela. Oh, não! Não! Sentando-se de leve, a senhora ajudou-a a empurrar. Afra gritava de dor, como se alguém a estivesse matando. Lágrimas correram por minha face, pois eu me sentia impotente. Reparei que já havia muito sangue se espalhando por cima dos panos e comecei a ficar apreensiva. A mais nova colocou-se na posição de receber o bebê. Vi o traseiro dele, está sentado! Gritou. Não há mais tempo para girá-lo, avisou a mãe. Se ele sair assim, pode ficar com a cabeça entalada e morrer. Salve o meu filho! Afra agarrou a mão da parteira suplicante. Salve o meu filho! Os olhos da senhora se enterneceram e ela saiu de cima da minha amiga. Algo em sua expressão demonstrava que estava buscando forças para o que iria fazer. Foi para o lugar onde sua filha estava e pegou uma faca. Segure-a bem firme, olhou para mim. Meus olhos se arregalaram apavorados. Não pode lhe dar um pouco de ópio antes? Não há mais tempo. Fechei os olhos e agarrei minha amiga, temerosa do que estava por vir. Chorei mais ainda quando Afra deu um grito estrangulado de dor e logo em seguida desmaiou em meus braços. Segundos depois, ouvimos o choro do bebê. É uma linda menina! Avisou a mulher. Abri os olhos e avistei a criança ensanguentada, que gritava a plenos pulmões. Era linda, perfeita e cabeluda. Fui inundada por uma alegria sem precedentes. Entretanto, o meu entusiasmo durou pouco tempo. Mãe! Gritou a menina mais nova ao ver que Afra não parava de sangrar e ter espasmos.
A senhora enrolou o bebê rapidamente e entregou-o para sua filha. Depois cortou o cordão umbilical e tentou estancar a hemorragia com um pano branco. O corte havia piorado a situação. Assustada, comecei a dar tapinhas no rosto de Afra, que estava pálido e sem vida. Sua boca estava aberta em um tom acinzentado. O pavor tomou conta de mim quando seu corpo se acalmou e me dei conta de que ela não estava respirando. Afra! Afra, acorde! Acorde! Provavelmente falei alto demais, pois Nadav passou pelo tecido da divisória com os olhos arregalados. Ele mirou o bebê e quase sorriu, mas voltou os olhos para a esposa novamente e agachou-se ao meu lado. Meu amor, acorda! Meu amor! Ele a sacudia pelos ombros. Por que ela não está respondendo? Olhou para a parteira angustiada. Por que ela não está respondendo? A moça que segurava o bebê apertou-a em seu colo e começou a soluçar. Sua mãe afastou-se do corpo de Afra e cobriu suas pernas delicadamente com um manto. Eu sinto muito, Nadav. Não há mais nada a fazer. Não! 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 Ao ouvir o grito estrangulado do seu servo, Boaz juntou-se a nós. Coloquei uma mão sobre a boca e meu rosto se contorceu. Quando ele olhou à volta e percebeu a situação, rasgou sua túnica exterior na altura do peito e caiu de joelhos em terra, pranteando pelo amigo. Nadav fez o mesmo, gritando o nome de Afra. Era tudo tão horrível que não consegui me mover. Mais uma vez, eu contemplava a experiência dolorosa da morte. Abracei o corpo sem vida de Afra e deixei minhas lágrimas jorrarem sobre o seu cabelo negro, perguntando ao Senhor por que havia levado aquela vida tão preciosa. Por que ela? Por que logo agora? Um dia depois, no sepultamento da minha amiga, eu carregava sua filhinha embrulhada em meus braços. A bebê era linda e saudável, mas ainda não tinha nome. Eu mesma a havia esfregado com sal depois do seu tenebroso nascimento. Demorei para perceber que Deus havia atendido meu pedido. Deus, não sabemos o que fazer. Entra com a sua intervenção e ajuda esse neném a ver a luz. Bem, agora ela estava viva. Ela havia visto a luz. Mãe e filha poderiam ter morrido naquela situação. Mesmo em meio à dor pela perda de Afra, eu agradeci a ele por ter poupado a vida daquela menina. Desde o seu nascimento, a pequenina havia ficado comigo. Nadav mal conseguia chegar perto dela. Passava o tempo todo chorando e batendo com o punho no peito, extravasando sua dor. Os parentes dele e de Afra não moravam por perto, então eu e Noemi absorvemos a tarefa de cuidar dela até que ele se recuperasse completamente do luto. Minha sogra havia ajudado a preparar o corpo de Afra e uniu-se às carpideiras durante o funeral. Outras mulheres entoaram cânticos e salmos consoladores. Boaz, que havia ajudado a carregar a tábua com o corpo enfaixado até a caverna caiada por dentro, estava perto de mim quando uma grande pedra por fim foi colocada na porta do túmulo. Ele vestia uma túnica branca e um tecido de pelo de cabra preta cruzando-lhe o tronco. Voltamos de lá andando lado a lado taciturnos quando ele finalmente quebrou o silêncio. Ainda não acredito em tudo o que aconteceu. Nem eu, comentei, alisando com o dedo o rosto da bebê que dormia. Afra estava tão feliz com a chegada do filho. Ela nem sequer soube que era uma menina. Meu rosto se contorceu, mas resisti ao impulso de chorar. Já havia me conformado com a vontade do Senhor. Havia aprendido que nem sempre podíamos compreender os seus planos, mas apenas confiar neles. Boaz diminuiu um pouco as passadas. É muito gentil da sua parte cuidar da menina para Nadav nesse momento. É dever do nosso povo cuidar um dos outros, não é assim? Um dos cantos dos seus lábios se levou. Você me surpreende a cada dia, Ruth. Eu adorava ouvir meu nome em seus lábios, mas ainda não estava convencida de suas intenções. Tinha medo de alimentar esperanças vãs e depois sofrer. Não tive tempo de agradecer pelas sandálias e pelo véu que mandou me entregar. Eu pagarei ao Senhor com o meu trabalho. Seu breve sorriso sumiu.
Foi um presente, Ruth, não um salário. Desviei os olhos da sua face e mirei a pequena. Eu sei, meu senhor, mas não fica bem eu receber presentes de um homem solteiro. Somos parentes. Mesmo assim, eu não ligo para o que os outros falam, mas peço desculpas se eu ofendi. Não foi minha intenção. É claro que não. Fitei-o imediatamente para que tivesse certeza das minhas palavras. Sei que sua intenção era boa. Não tenho dúvidas disso. Boaz fez um sinal positivo com a cabeça. Eu lhe disse que não quero que passe nenhuma necessidade, reforçou. Fiquei olhando para seu rosto solícito, apreensiva, tomando coragem para perguntar. Por quê? Minha companhia parou de andar e uniu as sobrancelhas. Porque somos da mesma família. Noemi é da sua família, não eu. Por que se importa tanto comigo? Eu queria que ele falasse explicitamente o seu interesse. Boaz mudou o peso da perna de um lado para o outro e pareceu-me um bocado vulnerável. Malon era meu parente. É o mínimo que posso fazer. Além do que... Parou de falar, mordendo a bochecha por dentro. Além do que... Instiguei. Boaz abriu a boca para emitir algum som, mas desviou os olhos para o lado. Depois levou 2 dedos aos lábios, dando um assobio rápido e agudo. Tapei um ouvidinho do bebê. Um de seus servos, que estava a alguns passos de distância de nós, começou a trazer seu cavalo. Tem certeza de que ficará bem com essa criança? Desviou-se da minha pergunta. Apertei os lábios, inconformada com sua fuga. Eu queria que ele tivesse se aberto comigo, dito que tencionava me resgatar. Mesmo que isso fosse somente um negócio para ele, eu estaria disposta a ceder e dar à minha sogra um fim de vida decente. Não seria uma esposa exigente nem interferiria em sua vida. Poderia até ajudar nas tarefas de casa para me ocupar. Ele mal notaria minha presença. Minha recompensa seria poder estar perto dele todos os dias. Noemi vai me ajudar a cuidar dela, garanti. Ela é mais experiente do que eu. Boaz esperou um momento antes de perguntar. Você nunca teve filhos? Baixei os olhos e revisitei a minha ferida aberta, com um nó no estômago. Aquele era um assunto delicado para mim. Mais uma vez, eu iria expor uma característica minha que me envergonhava diante dele. A infertilidade. Será que mesmo assim ele iria me resgatar? Não consegui. Respondi simplesmente. Mas tinha vontade? Ergui os ombros. De que adianta a minha vontade? É sempre de Deus que prevalece. Sei que Ele tem o melhor para mim. Tenho certeza disso. Ele esboçou um leve sorriso, cruzando os braços. É que lhe vejo tão à vontade com esse bebê. Você leva jeito. E dizem que toda mulher se realiza com a chegada de um filho. Eu também pensei assim por um tempo. Ergui os olhos para encará-lo. Os dele brilhavam com uma cor de caramelo à luz do sol. Mas uma mulher não se torna mulher com a chegada de um filho ou quando arranja um marido. Somos completas quando temos o Senhor como nosso Deus e conseguimos ser aquilo que Ele nos projetou para ser. É Ele quem nos completa. Minha felicidade não está atrelada a romance, casamento ou maternidade, mas ao meu relacionamento com o meu Criador. É Ele quem dá significado à minha vida. Boaz continuou parado, encarando-me com suas íris cintilantes. Nunca ouvi uma mulher hebreia falar assim. Eu tive uma vida difícil. Ergui um dos ombros. Meu pai foi embora muito cedo e eu tive um péssimo relacionamento com a minha mãe. Mas depois que conheci Noemi, entendi que aquilo que eu ansiava desesperadamente para preencher o meu vazio interior, aquilo que me faltava, era a presença de Deus comigo. Só Ele poderia me preencher. Boaz aproximou-se um passo de mim, como se com isso conseguisse me decifrar. E como consegue ter uma fé tão firme, sendo que não cresceu no meio do nosso povo? Simples. Um sorriso mínimo tocou meus lábios. Não costumo gastar muito tempo na companhia daqueles que não desfrutam do meu entusiasmo pelo Senhor. Ele abriu um sorriso largo,
formando duas covinhas laterais por baixo da barba. Senti meus joelhos fraquejarem. Se eu não tivesse aquela linda garotinha no colo, não sei se estaria de pé. Exatamente. Também me abstenho de conversas inúteis. Desviando a minha atenção, a bebê começou a se remexer em meus braços, fazendo pequenos ruídos. Aconcheguei-a mais. Acho melhor levá-la para casa. Olhei para cima. O sol já está muito quente. Faça isso. Boaz consentiu, mas nenhum de nós se moveu. E não se preocupe se não puder vir a colheita. De jeito nenhum, relutei. Não posso deixar de lado as minhas responsabilidades. E nem ficar tanto tempo longe de você. Noemi cuidará dela durante o dia. Pelo menos terá algo com que se entreter. Eu cuido da criança durante a noite para ela descansar. E quando é que você descansa? Boaz tocou a ponta do meu cabelo. Mirei sua mão, enrubescendo. Ele imediatamente percebeu sua liberdade comigo e recuou o braço, esbarrando em meu véu. Desculpe. Dei um sorriso fraco. Por favor, cuide de Nadav. Pedi e me virei para ir embora, com um rubor em minha face refletindo tudo o que eu sentia por dentro.